E aí, quer saber as principais tendências que rolaram no maior evento de varejo do mundo? Então se liga aí nesse podcast que tá muito bacana, um papo com meu amigo Caio Camargo e o que a gente viu de bacana lá na NRF. Bem-vindo a mais um episódio do podcast. Hoje eu tô falando aqui diretamente de São Paulo. Tô ao lado do meu grande, querido amigo, guru, mentor e grande cara, Caio Camargo. A gente se encontrou aqui na Campus Party, veio participar do Like a Boss do Sebrae. Eu tô aqui, acabei de fazer uma palestra. E a gente, como sempre que a gente se encontra, a gente gosta de trocar ideia. O Caio acabou de chegar de Nova York, esteve lá na NRF, no Big Show da NRF, maior feira de varejo do mundo. Eu também estive por lá. E o episódio de hoje vai ser dedicado a isso. Você que está me ouvindo e ainda não segue aí o podcast, seja no Spotify, onde você estiver nos ouvindo, não esquece aí de seguir para poder não perder nenhum episódio. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho de um resumo das principais tendências que eu e o Caio, a gente viu lá na NRF. Caio, bora lá, meu amigo. Me diz aí, cara. Primeiro, vamos fazer um bate-bola, cada um fala de uma coisa que viu, um olhar de cada um, do que a gente pode passar aí para quem está ouvindo e quem não foi para a NRF. O que a gente viu aí de interessante na 108ª NRF? Pois é, grande Fred, bastante coisa. Eu acho que foi uma NRF muito interessante, o papel que a gente viu solidificados algumas coisas, né? Um dos papéis que me chamou mais atenção, cara, e é um bloco, nós vamos falar um pouquinho de loja também pro pessoal e tal, tudo, mas eu vou começar lá para trás um assunto que me chama muita atenção, que é a história do blockchain, cara. Blockchain é um assunto que parece estar muito longe das nossas esferas de conversa, que é um assunto muito recente da tecnologia, mas me assustou o fato o quão próximo nós estamos desse impacto e o que isso vai significar para o mercado. De fato, o que se fala de blockchain hoje é que ele vai ser tão revolucionário para o varejo quanto a própria internet foi. E aí você fala, mas como é que isso vai revolucionar? Isso não tem a ver com Bitcoin, né? Não tem a ver com Bitcoin. Na verdade, é a tecnologia que deixa os dados encriptados, isso funciona como padrões de segurança. Mas onde é que isso vai impactar em todo o tipo de varejo que a gente conhece hoje? Pense nas questões de origem, por exemplo. Um produto de origem, uma certificação da carne que você compra no supermercado, ou daquele produto que diz que tem uma pegada natural e respeita lá na floresta da Amazônia, quando colhe o óleo da planta, né? Aquilo respeita de alguma forma todas as questões sustentáveis e tudo mais. As pessoas vão deixar de confiar em carimbos de pessoas, vai deixar de confiar em papel, certificados, certificações. E essa tecnologia vai ser desde lá da origem do processo, vai estar identificando da onde veio o boi, da onde veio a planta, da onde veio o extrato. Por exemplo, o pessoal de malharias, né, que tem a questão do trabalho escravo, a gente vai saber da onde, quem foi que fez a peça, da onde veio a peça, quem que trabalhou na peça. Isso vai vir trazendo até o consumidor final. Pensa isso para o mercado de luxo, que você tem um combate de pirataria muito forte, né? Por exemplo, joias, né? Você tem de onde veio o diamante, de onde veio a esmeralda, a certificação. E isso, inclusive, já está sendo utilizado por marcas lá fora. E aí uma série de questões. Então, esse foi um assunto que me chamou muita atenção e é um assunto que não acontece agora. Ele acontece daqui a uns 2 anos. Só que qual é o problema? A hora que ele chegar, ele é imediato. E se a gente pensar que a gente tem daqui a 2 anos para nos adaptarmos, pensa Marketplace, por exemplo. Marketplace hoje já funciona sempre com o Marketplace sendo um intermediário. O blockchain nada mais é do que o fim do intermediário. Então, se esse pessoal de Marketplace, a partir de hoje, não começar a se adaptar para essa linguagem, quando ela chegar, ela pode derrubar de uma vez só o Marketplace como a gente conhece. Então ele pode ser fundamental nessa história. Poxa, muito bom, né? E eu até não sei se você teve a mesma percepção, porque surgiu já no ano passado a temática blockchain na NRF, mas eu esperava que a gente ia ter mais até conteúdo, né, Caio? E eu acho que o varejista e o empresário como todo, eu acho que ainda há uma dúvida do que é. Você explicou muito bem, principalmente essa questão do fim do intermediário. E é muito interessante o quanto a falta de consciência do que se trata, né? Eu tenho falado muito de tendência e normalmente num conceito que eu gosto muito, que eu pego lá do meu amigo Tiago lá da Aerolito, né? Se fala de tendência, algo que vai acontecer de 0 a 5 anos, que é o futuro emergente, né? Você tem o futuro pós-emergente de 5 a 10 e o futuro acima de 10. Então você falou que não é agora, né? Mas está dentro de 0 a 5. É uma estrada inevitável, Essa brincadeira do futuro é engraçado, a gente fica pensando no futuro, mas não pontua quando é o futuro. O futuro é sempre um passo à frente, mas se a gente pensar que a gente vai ser uma máquina do futuro aqui hoje, né? E a gente programar essa máquina para que 10 minutos é futuro. Na realidade do varejo, um mês, um ano, é hoje. Então assim, não adianta a gente ficar
estimulando e esperando acontecer. Diferente de um processo que aconteceu do e-commerce, que era opcional ter ou não ter, as coisas estão vindo muito mais mandatórias. Essa decepção que você falou de NRF, de o tema era para ter vindo mais quente, ele não veio tão quente, apesar da importância. Eu tive esse ano, por exemplo, uma surpresa com inteligência artificial. A inteligência artificial é uma coisa que o ano passado, por exemplo, na NRF, eu tinha uma expectativa altíssima sobre começar a ver inteligências artificiais que respondessem e dessem insights, né? Porque o que acontece com a inteligência artificial? Você tem dados, né? Todo mundo fala dados, a importância de dados, mas dados estão lá, estáticos. E aí nós vivemos um universo que a gente falava do analítico, que é você puxar isso com analytics de alguma forma para você usar. Uma analítica é um sistema burro, você faz a pergunta, ele puxa um gráfico e o analítico está feito nessa história. Dali a gente estava a questão da previsão. Então o analítico puxava, a inteligência artificial estava entregando até o ano passado a previsão. O que é a previsão? Se eu andar nesse ritmo, mês que vem meu ritmo vai ser, meu resultado provavelmente será esse aqui. É uma previsão baseada no quê? No histórico para trás. O que a gente está vendo na inteligência artificial é o que a gente sempre quis. Ela diz o seguinte, que se você andar nesse ritmo, você atende esse resultado. Agora, se você fizer esses ajustes aqui, eu ainda consigo te acrescer 7, 10% a mais de vendas no mês que vem. E isso é uma coisa que o varejista está buscando, porque não tem braço hábil hoje para gerir dados, para fazer um analítico. Na verdade, ninguém tem, mundialmente falando, porque a cultura analítica ela é muito jovem para o varejo. Não deu tempo de criar esse pessoal, não deu tempo de criar esse profissional, não deu tempo de dar esse estudo. Então a gente está evoluindo nessa conversa. E hoje a gente está começando a entregar, começou a enxergar lá na NRF, de fato, tecnologias que estão entregando um insight. Então não se fala mais de dados. Dados por si só hoje é morto, tá? Ninguém quer ver dados, a gente não quer saber como é que faz a mágica. A gente quer ver a magia da mágica, a gente quer ver ela realizada. Massa, e isso vem até, acho que foi na NRF de 3 anos, que surgiu aquela frase que muita gente usou, que dados são o novo petróleo, porém se não for refinado, ele não tem valor. E tem tudo a ver com o que você está falando aí, né? Eu costumo brincar, se dados é o novo petróleo, inteligência artificial é a bomba da conversa, é a bomba que puxa o petróleo da terra, cara. Não é só questão de serviço, quem que puxa o dado? Inteligência artificial, tem que ser. Muito bom. Então, para diversas regiões do Brasil, a bomba é aquele equipamento dentro do posto de gasolina que puxa o combustível, né? E quando você vê aquele filme lá do pessoal lá fora nos Estados Unidos, no Texas, aquelas bombas parecem gangorras puxando o óleo da terra. Esse é a bomba que puxa o petróleo da terra, que extrai os dados para a gente poder usar essa história, exatamente. Muito bom. Então, o Caio falou aí de duas tendências bacanas que ele viu lá. Começou aí falando do blockchain, depois ele falou de inteligência artificial, que a gente já está vendo na prática e trazendo relevância, né? Porque aí eu vou entrar um pouquinho no que eu vi, que é o primeiro ponto. A NRF durante muitos anos falou só tecnologia, tecnologia, tecnologia. E a gente via tecnologia, mas não via a tecnologia com uma utilidade realmente relevante para o varejo e que trouxesse realmente resultado. Então se via muita maquiagem, muita firula e algo prático, que é isso que o Caio está falando, e eu concordo com ele, que a gente começou a ver o que era tendência, vendo isso já de forma prática, funcionando, com gente já atuando, utilizando e alguns resultados já perceptíveis. E aí eu vou a outro ponto que eu achei assim, eu adorei, foi ver a loja física de novo como protagonista. Porque você que me acompanha e você que também acompanha a tendência sabe que durante um tempo se falava no varejista Pure Play. Aquele cara nativo digital que surgiu e se falava, alguns estudiosos diziam que o Pure Play digital ia matar a loja física. Então tinha gente que acreditava nisso, ou seja, a loja física vai morrer. De um tempo para cá eu comecei a falar, e muita gente fala sobre isso, que não é a loja física que vai morrer, mas a loja chata vai morrer. Então a loja evolui. E uma das evoluções que eu vi, não só nas palestras, mas também nas visitas técnicas que eu fiz lá com o grupo que eu conduzi. Teve antes ainda uns 2 anos antes, aquele Brick is the New Black, né? Que é você puxar, estava começando a ter esse charme, essa volta da loja física, mas ainda principalmente por resultados de e-commerce não favoráveis, então o mundo estava começando a perceber que, pera lá, o varejo físico parece que não morreu, né? Exatamente, e aí, porque inclusive tinha lá o Retail Apocalypse, né, que é o apocalipse do varejo, muita loja fechando, mas realmente as lojas estavam fechando, né, você que me acompanha sabe que eu falo muito, o meu mantra do movimento gera movimento, são aquelas que ou faziam pouco movimento, ou não faziam, ou faziam movimento na direção errada. Então a gente vê, por exemplo, a quantidade de marcas nativas digitais abrindo lojas, fazendo movimento on to off,
e abrindo lojas físicas, seja por uma questão de experimentação, o cliente precisa tocar, seja por uma questão de marketing para aparecer mais, seja por uma questão de logística, ou seja por uma questão de uma operação híbrida, que você vai falar um pouquinho junto e misturado, que eu chamo de on-off, on e off gerando resultado. Então, o que eu vi de loja física a gente tem estatisticamente que negócio digital que começa a compra digital e termina no mundo digital, ela hoje representa de 15% a 20% do varejo global. Mas isso quer dizer que 80%, 80%, 85% ainda continua na loja física. Mesmo os millennials gostam de ir à loja física. Agora, para isso, o varejista precisa não ter uma loja chata, precisa ir além do produto. Né? Eu vi muitas marcas, tipo a Chobani, que foi o cara que inventou o iogurte grego, e a palestra do cara não fala do produto, e você não ouve falar do produto, ele fala de um segundo ponto que eu quero falar, além da loja física voltar a ser protagonista, o propósito. Então, a gente viu muito aqui, coisas que tinham uma expressão que o americano usa, doing good by doing well, ou doing well by doing good, você vai bem por fazer o bem. Né? Eu me lembro que a Home Depot falava muito disso no passado. E aí, você tem muito isso, de as marcas preocupadas com que seus times sejam voluntários, tenham alguma causa que eles abracem, as marcas mostrando quais são as causas, o porquê, não só o que eles vendem, mas também o que eles defendem, e que isso tem uma conexão muito grande com essa nova turma, com essa nova geração de consumidores mais conscientes. Então você alia lojas, o que eu achei muito interessante, você pega o conceito do que está no site, como a gente viu na Amazon Books já há um tempo, como tem lá na Amazon 4 estrelas, que nem é uma loja bacana, mas você vê conceitos de digitalização da loja física. Né? Então você vê lá de forma muito impressa, quem comprou esse também compra esse. Curadoria, os melhores do mês e tal. Então todos esses conceitos... Para a nossa equipe, por exemplo, é uma coisa que tem trabalhado pessoal de livraria aqui no Brasil também tem trabalhado estimulado essa história, né, tal vendedor tem uma etiquetinha, o review feito pelo próprio vendedor, eu já encontrei isso em algumas livrarias aqui no Brasil também e tudo mais. Eu encontrei isso no Trader Joe's, supermercado, que eles têm lá o Team Picks, né, ou Tips. Você tem o que o cara da equipe de açougue, o que é que ele recomenda de corte de carne, o vinho, o que é que ele recomenda e a própria equipe recomendando. Então, isso são conceitos que vêm do mundo online para o offline, que faz a loja ser ainda melhor. E além disso, é claro, o experiential retail, o varejo de experiência, que é mais um motivo para o cara ir lá, ele não vai só pelo produto, mas ele vai pela experiência, pelo que tem lá, como por exemplo, a Selfridges em Londres inaugurou uma senhora área de skate, né? De tecnologia também, tem uma recente tecnologia deles de trend, de high-tech, assim, só com o máximo de tecnologia. E eles é um case diferente do que a gente vê no mundo todo. É o único lugar no mundo que a loja de departamento ainda vai bem, né, cara? Mas exatamente porque se movem na direção correta, né? Disso que a gente está falando. Então, a gente vê aí 4 pontos. Blockchain, inteligência artificial, a loja voltando a ser protagonista, a loja física, mas não mais a mesma loja. Teve uma palestra, eu acho que foi do cara do Kroger, de rede de supermercados. O cara disse que o varejo, ele continua sendo varejo, mas não é mais o mesmo varejo, né? Então que o varejo evolui. E, por fim, a questão da causa, do propósito, empresas com alma, cada vez mais se conectando. Você tem casos, como foram falados lá da Patagônia, a própria Chobani, entre outras que têm o propósito como essência do negócio. Não só ganham dinheiro, como também fazem bem para o mundo, né? Isso que eu falei hoje na palestra, que não precisa ser binário, não é ou, é e, ou seja, dá para ganhar dinheiro e fazer bem para o mundo. Isso aí. Não, e tem um outro ponto importante também das lojas, né, que a gente viu muito isso em Nova York, e a gente está começando a assistir isso no Brasil cada vez mais. Primeiro, você colocou da questão da importância de trazer o digital para o físico e dos pure players que começam a se tornar físico de alguma forma, e o caminho já do físico que já é para o digital. Na verdade, o que a gente está indo muito é para o caminho do híbrido na conversa, né? E com certeza, talvez não nossos filhos, mas os filhos dos nossos filhos não vão ver distinção alguma sobre o que é digital e o que é físico, qual é o processo de compra A e qual é o processo de compra B. Isso vai estar tão misturado na conversa, né? Você usou tudo junto misturado, que é uma coisa que a gente tem lá no Gouveia, e estamos tentando aplicar e conversar com o mercado. E que o negócio do blur, dessa sem fronteiras das coisas, está caminhando para um lugar que até provavelmente os segmentos estão nessa história de você já estar mais misturado essa conversa, mais em fusão. Então hoje você tem lá um supermercado que começa a ter um restaurante bom dentro do supermercado,
ou até ele resolve vender roupa, por exemplo, do nada. Uma loja de imóveis que tem um outro tipo de serviço, né? A gente viu uma American Girl, por exemplo, que tem lá todo o salão das bonecas e antes só a boneca fazia o salão de cabeleireiro. Hoje a criança também faz o salão de cabeleireiro. E aí, além da loja e tal, eles têm lá um restaurante que tem para comer com a mãe lá e tudo mais, fazer o café da manhã, o café da tarde. Então, assim, a gente está misturando muito os conceitos de uma forma muito rápida. Aqui no Brasil você pega a Cavaleira, né, que começou a postar dentro dos ambientes, por exemplo, barbearia, né, e isso se tornou inclusive um spin-off do negócio hoje com as barbearias, né. Então a gente está misturando todas essas histórias sem fronteiras. Então a gente parece que o varejo hoje, graças a Deus, pode tudo. E eu me lembro, a gente já fala sobre isso e vou dar um exemplo que eu me lembro que você, quando esteve no Chile recentemente, você postou algumas coisas que tem a ver com isso. Eu fui lá no Chelsea, depois você sai ali da loja do Starbucks, tem uma loja da Lexus, de carro Lexus. E a loja, na verdade, é um carro lá atrás e na frente é um restaurante. Então você tem ali, na parte de baixo, mais uma parte para snacks e lanche, e no primeiro andar você tem ali um bistrô e tal. Então o carro está lá, você tem todo um cenário bacana que estimula a relação do cliente com o carro, mas de uma forma diferente. O carro não está na frente, mas ele é ali um cenário e que estimula a relação de uma forma diferente. E eu me lembro que você, quando estava no Chile, você mostrou, por exemplo, o caso do Santander. Exato, e é um caso muito bacana porque a agência de banco todo mundo conhece, as agências que aí de alguma forma tinham serviços Prime ou Premium, que tinha lá um café, um lugar para o cara trabalhar um pouquinho e tal, já era bacana, mas os caras elevaram essa história e tornaram de fato o coworking do cara. Então por que eu não posso trabalhar no banco todo dia, o dia inteiro? Então é um espaço que o cara pode ir lá trabalhar e o gerente do banco dele está do lado para resolver a bucha, o pepino, o empréstimo, o financiamento, o recebível, né? Enquanto eu posso estar lá operando dentro do banco, trabalhando usando o espaço, que tem café, tem um restaurante pequeno, tem as mesas dispostas. Inclusive isso já está no Brasil também. Pela Paulista você já encontra, em algumas outras localizações de alguns estados você começa a encontrar em capitais já. Uma coisa que eu acho importante sobre essa temática é que você pensa que o que você for oferecer, ofereça com qualidade. Porque embora pareça ser algo que para quem vai pro negócio principal, tipo você é correntista, mas tem gente que é o contrário, ele vai pelo café e acaba podendo virar correntista ou ter contato com a marca. Por exemplo, a IKEA tem hoje uma das lanchonetes mais famosas dos Estados Unidos. Inclusive dizem que se ele tivesse só lanchonete fora das lojas, eles seriam uma das maiores redes de lanchonete dos Estados Unidos. E tem gente que vai lá só para o lanche. O Foods, que é um supermercado, e o principal negócio dele hoje é a área de alimentação. A venda que ele faz, eu não sei, mas eu ouvi falar alguma coisa em 40% ou 50% só, que é só a área de alimentação dele do que se come no local e não no que se leva para casa, que é o oposto do que a gente conhece aqui. Exatamente, então pensa nisso. E é isso, um pouquinho, espero que você tenha gostado desse episódio, um pouquinho do que a gente viu lá na NRF. O Caio está aí, assim como eu, rodando o Brasil, ele está com a turma da Gouveia de Souza, é uma das maiores consultorias de varejo do Brasil. E ele e uma turma muito competente da Gouveia estão fazendo pós-NRFs pelo Brasil. Se liga, eles podem estar aí na sua cidade. E eu também, né? Então, normalmente eu estou em alguns estados também fazendo palestras pós-NRF. Se você quiser ver tudo isso ao vivo e em cores e trocar uma ideia com a gente. Fora isso, não esquece, estou sempre no Instagram, YouTube, então é só procurar, compartilha o conteúdo com os amigos. E para achar o Caio, fala aí, Caio. www.gsup.com.br. Além de todas as redes sociais, é só me buscar como Caio CMGO de Camargo. É isso, esse é o cara. Obrigado pela companhia, obrigado pelo papo. E é isso, até o próximo episódio aqui do podcast Movimento Gera Movimento. Valeu, forte abraço e até a próxima.